tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Meu Deus. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a ti, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim, ou na sua tradução, uma ocasião contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado. Ele se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu senhor, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Depois ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Pode tomar o seu assento. Glória a Jesus, aleluia. Estava lendo esse texto, recebi o convite para estar aqui nessa noite, e o Espírito Santo falou muito comigo acerca desse texto. Provavelmente numa escola bíblica dominical, provavelmente fazendo o seu devocional na sua casa, você já leu esse texto, ou até mesmo você escutou uma ministração. Mas bom é que o Espírito Santo, ele nos dá a revelação da sua palavra, e eu creio que assim como ele já está falando, ele vai continuar falando. Aleluia! Vai contar esse texto a história de Naamã. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu Senhor, de muito conceito, de muito respeito. Era um homem de guerra, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Preste atenção: se ele era comandante do exército, ele liderava. Se ele era comandante do exército, ele dava ordem, ele organizava um grupo de homens que ele estava à frente, e ali os homens acatavam aquilo que ele falava. Ele estava acostumado
passando por uma situação terrível. O que significa isso? Naamã, ele tinha a ordem do homem. Naamã, ele tinha a autoridade do homem. Naamã, ele podia dar ordens para o homem, mas ele não podia dar ordens para a lepra. Ele tinha autoridade sobre muitas coisas, mas havia uma área da vida dele que ele não tinha autoridade para mudar. E isso é justamente permissão de Deus. Porque que tem coisas na nossa vida que você fica andando em círculos, você tenta resolver do seu jeito e do lado esquerdo, você tenta resolver do seu jeito e do lado direito, você tenta resolver do seu jeito e você não consegue nada. É a própria mão de Deus permitindo, dizendo assim: o dia que você for para os meus pés, o dia que você entregar no meu altar, o dia que você entregar na minha mão, aí você vai ver que eu tenho poder não só para tirar a lepra, mas para mudar a história da tua casa, mudar a história da tua família. Aleluia! Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E óbvio que o texto não diz isso, não quero forçar o texto para que o texto diga aquilo que eu quero dizer, mas quando você começa a meditar nesse texto, eu fico pensando: Naamã, ele era um homem que ele sofria de lepra, ele colocava ali uma roupa bonita, saía para a guerra, era respeitado por todos ali, ele era um homem de guerra, muitas pessoas o temiam, mas quando ele olhava para si mesmo, ele sempre sentia que faltava alguma coisa. Deixa eu te falar algo, eu estou há quase 10 anos na presença do Senhor, eu já usei drogas, eu já usei bebida alcoólica, e eu vivia como Naamã, eu sentia que faltava alguma coisa, eu deitava minha cabeça no travesseiro e eu me sentia vazio. Não estou entendendo, é que essa lacuna na tua alma, a única pessoa que pode preencher é a presença do Espírito Santo, é o abraço do Espírito Santo, é o amor do Espírito Santo pela família. Glória a Deus! Se você for para o dicionário hebraico, o nome Naamã significa agradável, prazer, delícia. Mas olha que interessante, o nome profético não tem nada a ver com a sua realidade. E às vezes você diz assim: Deus falou coisas tão bonitas ao meu respeito, mas por que o cenário não tem nada a ver com o que Deus falou? É porque você está no tempo do processo, e a Bíblia diz que aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Você está no tempo do choro, você está no tempo da insônia, no tempo que a alma geme, mas deixa eu te dizer, suporte o processo. Olha quantos passos você já deu, olha a caminhada que você já deu, você vai parar mesmo agora, você vai retroceder mesmo agora. Senhor, não tem nada a ver com a promessa. Aí o Senhor diz para você, Eclesiastes número 10, há um tempo para todo o propósito. A lepra, ela era uma doença caracterizada pela brancura e por inchações, tumores ou manchas que desfiguram a pele. Sua descrição no livro de Levítico provavelmente incluía outras doenças de pele, além de lepra, conhecida hoje, um tipo de mofo chamado de lepra. Alguém podia olhar para Naamã e dizer: que pele estragada. Alguém podia olhar para Naamã, não tem cura. Mas eu quero te dizer algo: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando acaba o meu limite, é quando Deus entra em ação. Deixa eu te falar uma coisa, lá no livro de Hebreus diz que pela fé nós cremos que os céus e a terra foram criados pelo poder da palavra de Deus. Eu não fui chamado para ter uma fé natural, você não foi chamado para ter uma fé natural. Há alguém que vai dizer que você é doido, você não é doido, você só sabe o Deus que você segue, você sabe que não é um Deus inventado, você sabe que é um Deus que ele sempre existiu. É verdade. Deus, obrigada, Jesus. Glória a Deus. Por que o Espírito Santo falou comigo sobre a palavra que sai do altar? Porque às vezes você vem no culto, Deus entrega,
você não recebe. Outras pessoas recebem o milagre e você não. Por quê? Porque você não teve fé o suficiente. E para o céu se movimentar ao meu favor, eu tenho que me movimentar primeiro. Não adianta eu dizer que eu creio com a minha boca, mas na hora que eu tenho que pisar no chão e não tem chão, você tem medo. Aí Deus manda eu te dizer: coloca o pé, porque eu vou colocar o chão para você pisar. Não estou entendendo já, Bruno. Vou te explicar. Lucas capítulo 4, versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado a não ser Naamã. Por que só Naamã foi purificado? Porque foi o único que teve a coragem de fazer aquilo que Deus mandou. Até quando você vai dizer: será que foi Deus mesmo? Será que é Deus que está falando? E Deus manda eu te dizer: se você fizer aquilo que eu estou mandando você fazer, você vai ter o seu milagre. Deus não chamou você para contar o milagre dos outros. Não que isso seja bonito, mas Deus nos chamou para ser testemunha da graça dele. Você tem que falar do seu milagre. Você tem que falar do que ele fez na tua vida. O que ele fazia no livro da Bíblia, ele ainda faz, mas para ele fazer, ele precisa da sua fé. Senão não tem como ele operar na sua vida. Verdade, Deus. Tiago vai dizer: não seja somente ouvinte, mas praticante. Meu Deus, verdade, Deus. E vai dizer a palavra do Senhor a partir do versículo de número 2: que tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço de Naamã, ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Preste atenção. É verdade, Deus, sabemos. Você não foi chamada para fazer justiça com as suas próprias mãos. Você não foi. Entenda uma coisa: não pergunte o porquê, mas pergunte para quê. Deus, por quê? Mas pergunte para quê? Porque essa situação é justamente para Deus te usar. Sabe o que acontece? Às vezes eu esqueço do que está escrito em Romanos capítulo de número 12. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você não pode se igualar ao que fizeram com você. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para caminhar diferente. Para de pagar na mesma moeda. Vai diferente, assim diz o Senhor. Glória a Deus. A menina foi levada para uma terra que não era a terra dela. Se ela fosse agir carnalmente, ela ia dizer: vou me vingar, não vou ajudar. Mas nós temos que fazer que nem José, que os irmãos perseguiram ele, mas quando ele estava por cima, ele falou: senta na mesa, porque eu não tenho nada contra vocês. Senta na mesa, porque eu perdoo vocês. Senta na mesa, aleluia. E a menina vai mostrar onde que está a receita do milagre. Você já parou para pensar, irmão? Deixa eu correr aqui. Que a pessoa que está te atacando pode ser a pessoa que você vai ganhar para Cristo, ou ser a pessoa que você vai fazer ela chegar no milagre. Porque ela fez Naamã chegar no milagre. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz esse terra. Então não existe coincidência, existe plano de Deus. Você não estava no lugar errado, você estava no lugar certo. Então se você está no lugar certo, tenha a atitude certa. Vai dizer que Naamã coloca em prática. Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Irmãos, era jovem, mas teve atitude de adulto. Era jovem, mas teve atitude de crente. Era jovem, mas teve postura de serva de Deus. Ela podia dizer: sou jovem, não vou fazer nada não. Me sequestraram, estou cativa. Nem na minha terra eu estou. Mas até mesmo você que é jovem, você foi chamada para fazer a diferença aqui na terra. A Bíblia vai dizer, Romanos capítulo de número 12: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos
vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã meu servo, para que o cure da lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas vestes e teve medo. Por acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para este vir a mim um homem curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar, ele está procurando pretexto contra mim. Existem 3 situações. Primeira situação: a jovem era jovem, mas sabia quem era o profeta. Aleluia! O rei tinha nome, mas espiritualmente estava uma bagunça, porque nem ele sabia o que estava acontecendo. É verdade, Deus. Quem sou eu, Deus, para curar? Mas ele poderia muito bem ter falado: não, eu vou te encaminhar para Eliseu. Mas ele como assim falando: não, quem sou eu, Deus, para resolver isso? Ou seja, tem pessoas que têm nome de rei, mas não tem o discernimento espiritual. Encaminhar a pessoa que precisa de um milagre até o profeta. Verdade. O profeta é Eliseu, que vai olhar a situação, vai assumir a responsabilidade e vai dizer: não, o nome do meu Deus não vai ser desonrado. Diga que há profeta em Israel. Diga que essa situação não vai ficar assim. Diga que essa situação vai ter uma reviravolta, assim diz o Senhor. Primeira mensagem que chega para o rei, a carta, que é do rei da Síria para o rei de Israel. A segunda mensagem quem manda é Eliseu. Olha o que ele vai dizer. Quando Eliseu, homem de Deus, você é homem e mulher de Deus? Se você é, quando você vê uma situação que você pode ser usado, não seja frouxo, não seja frouxa, vai para cima, faça como Davi. Ele fala assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou uma mensagem para o rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Deixa eu te falar uma coisa: a carta não chegou para o profeta, mas o profeta que resolveu o problema. Não estou entendendo. Embora Naamã estivesse procurando pelo profeta, a carta não chegou para o profeta. Mas na hora do profeta assumir a posição de profeta, na hora do profeta assumir a posição de homem de Deus, ele tomou a frente e disse: olha, manda dizer para o rei que há profeta em Israel. O dicionário hebraico, Eliseu, significa Deus é salvação. Toda vez que você tiver a oportunidade de apresentar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, não retroceda, não hesite, mas faça aquilo que Deus está mandando você fazer, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, faça aquilo que Deus está mandando. É verdade. Aleluia. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai lá esses 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. A Bíblia diz que Naamã ficou indignado. Só que sabe o que me chama a atenção? Aqui não fala o nome da mulher de Naamã, aqui não fala o nome da menina que foi levada cativa, e aqui não fala o nome desse mensageiro. O mensageiro não tinha nome, mas era mensageiro. Aleluia! Não tinha nome pelos homens, mas tinha nome pelo céu. Pelos homens não tinha nome. Deixa eu te falar uma coisa: é melhor ser reprovado pelos homens e aprovado por Deus do que aprovado pelos homens e reprovado por Deus. Continue fazendo aquilo que Deus está te mandando. Ainda que você não tenha um nome aqui na terra, no céu Deus sabe quem é você. Diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita, aquele que aproveita o acesso do esconderijo, ele dá
os seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Eu creio, Deus, aleluia. Naamã, ele está cheio de pompa. Chegou com a comitiva na porta do profeta. Deus não está preocupado com a sua posição no meio da sociedade. Deus não está preocupado com o seu dinheiro, com quem você conhece ou deixa de te conhecer. Deus está preocupado se você tem a fé que Ele vai fazer o seu milagre. Aleluia! Glória a Deus. Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Indignação significa raiva provocada por alguma injustiça ou ação reprovável. Olha só, Naamã está reprovando o que Deus está fazendo. É verdade, Deus. Quem sou eu para reprovar o que Deus está fazendo? Se a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a mesma Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então quem sou eu para questionar do jeito que Ele está fazendo? Ele faz do jeito que Ele quer, Ele faz na hora que Ele quer, e na hora que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Aleluia! Deus, aleluia! Mas às vezes a gente é muito imaturo, a gente acha que Deus tem que fazer na nossa hora. Fica indignado. Você já deve ter escutado algum pregador por aí falar que ele mandou Deus ficar na parede. Coitado. Temos que pedir misericórdia para Deus todos os dias por Ele ter nos tirado do mundo do pecado e ter nos colocado na rocha. Quem sou eu para colocar Deus na parede? Pelo contrário, toda vez que eu vou orar eu falo: Senhor, eu não sou nada. É por isso que João Batista vai dizer: é necessário que eu diminua e que Ele cresça. É verdade, Deus. Mas quando Naamã diz: Abana e Farpar, rios de Damasco, não são melhores que todas as águas do Jordão, algo vai me chamar a atenção. Ele está desprezando o plano de Deus. Semelhantemente, quando Jesus pisou aqui na terra, quando Ele se despiu da sua glória, é por isso que o nome dele é chamado no livro de Mateus de Emanuel, Deus conosco, porque Deus se despiu da sua glória, pisou aqui na terra, habitou entre os homens, mas ao contrário de mim e de você, Ele não cometeu nenhum pecado. Não estou entendendo, Diácono Márcio, me explica. É que da mesma forma que Naamã rejeitou o Jordão, os judeus rejeitaram Jesus, e é por isso que a salvação não vem somente para os judeus, vem para os gregos, vem para os gentios, vem para mim, vem para você, e nós temos acesso à salvação. Verdade, obrigada, Deus. Quantas vezes nós desprezamos o jeito que Deus está fazendo? É verdade, Deus. Por que o profeta, instruído por Deus, ele mandou no Jordão? Porque ele está dizendo assim: Ele quer que eu opere de acordo com aquilo que Ele vê, mas eu não faço dessa forma. Eu não faço do jeito que você acha que eu tenho que fazer. Eu não faço do jeito que você acha que é melhor. Pelo contrário, quando o cenário fica mais difícil, é aí que você vai ver que verdadeiramente é a mão de Deus que está operando. Tudo bem, o Jordão não era tão bonitinho, não era água tão cristalina que nem Abana e Farpar, mas o Jordão foi aonde a voz de Deus falou: entra nessa água, entra no Jordão, e você ficará purificado. Glória a Deus. Aleluia. Vai dizer que Naamã, depois que ele fica indignado, ele dá a volta, deu meia volta e foi embora, muito irritado. Mas vai dizer que os oficiais dele aproximaram dele e disseram: meu senhor, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se, você ficará limpo. Deixa eu te falar uma coisa: bajulação e honra tem a mesma roupa, mas não tem o mesmo caráter. O que significa isso? O verdadeiro amigo vai falar o que você não quer ouvir, mas vai falar uma coisa que seu bem. Eles não se importaram se Naamã ia despedir eles depois, ia mandar matar eles depois, não. Eles tiveram um ato de coragem e falaram: não vai embora não, faz o que o homem de Deus está mandando. E às vezes eu e você tem que ser esse amigo
aí não. Não pega esse atalho não. O caminho do Senhor é melhor do que qualquer atalho. Depois que eles dão esse conselho para Naamã engole o orgulho. Naamã desceu e mergulhou no Jordão. Estou acabando. Desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpa. Preste atenção. Quando fala que ele desceu, aqui significa que ele foi da onde ele estava geograficamente até o Jordão. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele teve que descer e engolir o seu orgulho. Porque muitas vezes Deus fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala três. Aí chega um momento que eu tenho que engolir o meu orgulho, fazer aquilo que Deus está mandando para que o propósito de Deus aconteceu na vida de Naamã, quando ele engoliu o orgulho e fez aquilo que Deus mandou. Não adianta só descer, tem que obedecer. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra do homem de Deus. Toda vez que alguém estiver aqui em cima abrindo o culto ou pregando, você tem que ter a noção da palavra que sai desse altar. Porque toda vez que você colocar em prática a palavra que sai desse altar, você está sendo bem alimentado, e você também será uma boa terra, aonde a semente será plantada. Aleluia, Pai. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite o presente desse teu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que ele aceitasse, mas ele recusou. Duas coisas me chamam a atenção. Primeira coisa, ele vai reconhecer quem é Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei como está a sua fé, mas alguém vai olhar para o seu milagre e vai dizer: não tem como não ter sido Deus. Sabe por quê? Porque o seu milagre vai estar com a assinatura de Deus. Vai ser um milagre onde o médico disse que não tinha mais jeito. Vai ser um milagre onde o juiz falou que não tinha mais jeito. Vai ser um milagre onde o advogado falou que não tinha mais jeito. Mas quando o céu determina e assina algo e quer fazer algo na vida de alguém, nada pode impedir o plano de Deus. Segunda coisa que me chama a atenção: Eliseu não aceitou oferta e não aceitou presente. Por quê? Porque aquilo que a graça faz não pode ser comprado. Por quê? Porque já foi comprado na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. A graça já comprou teu milagre. A graça já está trabalhando no teu milagre. Não é você que vai comprar. Já foi comprado na cruz do Calvário. Verdade, Pai. Glória ao teu nome. Então valorize a palavra que sai desse altar. Aleluia. Não é eu que estou dizendo, irmão, é o Espírito Santo, eu não sou nada. Se o Alisson for pregar alguma coisa dele, não sai nada. Mas eu estou falando aquilo que Deus está mandando. Então toda vez que alguém estiver aqui em cima, valorize. Aleluia. Muitos países aí o pessoal rasga um pedaço de uma Bíblia e coloca dentro do sapato para conseguir contemplar a palavra de Deus, porque está passando por perseguição. Então se você está no Brasil e você pode vivenciar isso, dê valor. Glória a Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe. Vamos para Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Palavra gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei os irmãos, louvado seja